Professor Maison aqui de novo, né? Sou professor de ciências. Estamos aí para mais uma videoaula da semana 17 no SP Revisa. E nós vamos aqui revisar, né, os conteúdos que vocês viram lá no segundo bimestre. Tranquilo, galera? Pega lá então o seu livro de atividades, volume 2, e vem comigo. Vamos hoje resolver os exercícios e fazer as revisões referente à ondulatória. Tranquilo, galera? Especificamente ondulatória, né? O capítulo 4 do seu livro de atividades, volume 2. Então, nós vamos lá resolver os exercícios sobre ondulatória e vamos revisando alguns assuntos aí sobre a questão da ondulatória. Tranquilo, galera? Vamos lá, então? Bom, pessoal, e o primeiro exercício, né, que nós vamos trabalhar é o exercício 1. Ele diz o seguinte: preencha o esquema a seguir com os termos e as frases do quadro ao lado, colocando-os na posição correta. Observe, propagam-se no vácuo. Quem será que se propaga no vácuo? Natureza, ondas eletromagnéticas. Precisam de meio material para se propagar e ondas mecânicas. Bom, nós podemos observar aqui que nós temos basicamente neste quadro um tipo de classificação, ou seja, classificação quanto à natureza, né? Depois nós temos dois tipos de ondas, nós temos as ondas eletromagnéticas e nós temos as ondas mecânicas. E além disso, nós temos também a classificação, né, vamos considerar assim, ou a definição. Propagam-se no vácuo e precisam de meio material para se propagar. Pessoal, primeira coisa que nós precisamos lembrar. Quando eu falo de classificação quanto à natureza, existem dois tipos de ondas, né? Existe a classificação quanto à natureza, as ondas mecânicas e as ondas eletromagnéticas. Tranquilo, gente? Então, ó, veja bem, classificação quanto à natureza das ondas. Elas podem ser mecânicas ou eletromagnéticas. Tranquilinho? As ondas mecânicas são aquelas que necessitam de um meio material para a sua propagação. Ou seja, elas precisam de um meio material para se propagar. Beleza? Agora, as ondas eletromagnéticas são aquelas que conseguem se propagar no vácuo. Então, se vocês observarem aqui, né? Percebam comigo lá. Preencha o esquema a seguir com os termos e as frases do quadro ao lado, colocando-os na posição correta. Classificação quanto à natureza podem ser ondas mecânicas ou ondas eletromagnéticas. As ondas mecânicas são aquelas que precisam de um meio material para se propagar, já as ondas eletromagnéticas são aquelas que conseguem se propagar no vácuo. Tranquilo, gente? Beleza? Esse exercício era o exercício 1, que se encontra lá na página 18 do seu livro de atividades, volume 2. Beleza? Vamos então para o próximo? O próximo, então, agora é o exercício 3, lá na página 18, e ele diz o seguinte: assinale com V as afirmativas verdadeiras e com F as falsas. Letra A. Nas ondas longitudinais, a direção de propagação coincide com a direção de vibração dos seus pulsos? Sim. Nós precisamos lembrar que nas ondas longitudinais, a direção de propagação é igual à direção de vibração. Se ela é igual, significa o quê? Que coincide. Direção de propagação coincide com direção de vibração. Nesse caso, então, nós temos aí a letra A como sendo verdadeira. Beleza? Vamos para a letra B? Letra B. As ondas não transportam matéria? Não, as ondas elas não transportam matéria. É uma das definições da onda. Então, quando eu falo de onda, nós precisamos lembrar que onda ela não transporta matéria. Tranquilo, gente? Muitas ondas elas precisam de um meio material para se propagar, mas elas não transportam matéria. Letra C. Uma onda produzida em uma corda tem direção longitudinal de propagação? Galera, a onda, vamos pensar assim, produzida em uma corda,
ela não tem direção longitudinal. Por quê? Para ter, vamos considerar assim, direção longitudinal, a direção de propagação ela precisa coincidir com a direção de vibração. E no caso da corda, não. No caso da corda, a direção de propagação ela não coincide com a direção de vibração. Nesse caso, né, quando não coincide, nós sabemos que a onda é uma onda transversal. Então, a onda em corda é onda transversal, né, que ela faz aquelas voltinhas. Beleza? Letra D. As ondas sonoras são exemplos de ondas eletromagnéticas? Galera, não. As ondas sonoras são exemplos de ondas mecânicas. Letra D é uma alternativa falsa. Letra E. Os raios solares são exemplos de ondas que se propagam pelo vácuo, denominados de ondas mecânicas? Primeiro que já começa falso pelo seguinte. Quando ele fala de ondas que se propagam no vácuo, são as ondas eletromagnéticas, tá? Então, ela já estaria falsa aí. Mas observe, os raios solares são ondas eletromagnéticas que se propagam em vários meios materiais e no vácuo. Tranquilo? Então, nesse caso, a alternativa E também é falsa. Vamos para o próximo? Agora, exercício 4 lá da cruzadinha, pessoal. Observe com o professor lá. Preencha as palavras cruzadas com base nas dicas dadas a seguir. Onda que se propaga no vácuo fica fácil. Daí você vai falar assim, a onda que se propaga no vácuo, nós sabemos que é quem? As ondas eletromagnéticas. Perfeito. Então aqui, ó, eletromagnéticas. Ondas em cordas, aí vamos lá. Ondas em cordas são as ondas unidimensionais. Beleza? Ondas que se propagam em meios materiais são as ondas mecânicas. Tranquilinho? A4, ondas sonoras, são ondas tridimensionais, né? Entra dentro da classificação lá. E as 5, ondas em planos. Ondas em planos são as ondas bidimensionais. Tranquilo, pessoal? Beleza? Então, este foi o exercício 4. Exercício 6 agora da página 20. Diz assim. Assinale a alternativa correta quanto aos elementos e propriedades das ondas. Letra A. A distância entre a crista e o vale é chamado de comprimento de onda? Galera, isso está errado. Por quê? Porque, na verdade, quando eu falo de comprimento de onda, né, nós precisamos lembrar que comprimento de onda pode ser a distância entre, vamos dizer assim, uma crista e outra, ou de um vale ao outro. Então, aqui, a distância entre uma crista e o vale é chamada de comprimento de onda? Não. Comprimento de onda é a distância de uma crista até a outra ou de um vale até o outro. Letra B. A velocidade de propagação de uma onda varia em materiais homogêneos? Gente, em materiais homogêneos, a velocidade de propagação ela é constante. Então, a letra B também está errada. A letra C. A velocidade de propagação de uma onda está relacionada com sua frequência? Sim. Por quê? Observe comigo aqui. A velocidade de propagação é determinada pelo produto entre o comprimento da onda e a frequência. Né? Frequência do quê? Frequência de propagação. Tanto que nós temos ali velocidade igual lambda vezes a frequência. Tranquilo, gente? Letra D. A amplitude de uma onda é a metade do comprimento de onda? Galera, a amplitude é a metade da altura entre a crista e o vale. Correto? Então, está errado. E a letra E. O período de uma onda é medido em hertz, que é a unidade de tempo. Galera, a frequência é medida em hertz. O período é medido em segundos. Beleza? Então, a alternativa é no número 6, a alternativa é a letra C. Agora vamos lá para o exercício 7. Exercício 7 na página 20 do seu livro de atividades. E ele diz assim. O gráfico a seguir retrata uma onda que se propaga com velocidade variável. Beleza? Nós podemos verificar isso aqui no gráfico. Sobre a onda retratada, é correto afirmar que a sua amplitude é constante? Não, nós podemos perceber, né? Ó, vamos considerar aqui a amplitude,
ela é variável, né? Nós podemos perceber que a amplitude aqui é uma, depois aqui é outra, né? Então a amplitude ela é variável, a amplitude está variando. A sua frequência é constante? Será que a frequência é constante? Gente, observe. Como nós percebemos que a velocidade ela é variável, nós não podemos afirmar, vamos dizer assim, que a frequência ela é constante, né? Ou que a frequência é constante ou que o período é constante. Então nós sabemos o quê? Como a velocidade é variável, não podemos afirmar que a frequência ou que o período são constantes. Então, essa está errada. Se o período é constante, eu acabei de falar. Se a velocidade é variável, não podemos definir nem se a frequência é constante, nem se o período é constante. Né? Então, vamos dizer assim, é a mesma coisa que eu comentei na letra B. Sua velocidade é constante? O enunciado diz, observa comigo lá, o gráfico em que retrata uma onda em que se propaga com uma velocidade variável. Então, a letra D está errada. E a última que está certa é a letra E. A amplitude máxima de uma onda é igual a 1,4 centímetros? Sim, se vocês observarem aqui, de todas as amplitudes, nós podemos perceber o quê? Que a amplitude maior é basicamente de 1,4. Ó, observem aqui. 1, 2, 3, 4. Ou seja, 1,4, que é essa daqui. Ó. Essa amplitude é a maior amplitude, que é 1,4. Beleza, pessoal? Tudo tranquilinho até aqui? Então, nós podemos perceber que está correto, né? Como eu já disse. A amplitude vai ser daqui até aqui. Daqui até aqui. É a distância do ponto de equilíbrio ao ponto mais alto da onda. Ponto de equilíbrio aqui, ponto mais alto da onda aqui. Tranquilo? Vamos lá agora para o exercício 11 exercício 11 da página 22. Com base nos estudos realizados sobre acústica, assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Sons de baixa frequência são baixos e som de altas frequências são altos? Verdadeiros, né? Os sons altos são de alta frequência, são agudos. Som baixo são de baixa frequência, são os graves. Letra B. Dois violões conforme materiais distintos têm o mesmo timbre? Galera, isso está errado. O material e a forma podem alterar o timbre de um instrumento. Se nós percebemos que a forma e os materiais são distintos, o timbre também é distinto. Falso. O eco não é percebido pelas pessoas em um ambiente pequeno devido à interferência das ondas? Isso é falso. Por quê? O eco não é percebido por uma pessoa em ambiente pequeno porque o cérebro só diferencia o som emitido do som refletido se o intervalo de tempo entre eles for superior a 1 segundo. Então, assim, até então o eco não é percebido, beleza? Só que vocês têm que perceber a justificativa, né? Então, está falso. O eco percebido por uma pessoa se a sua distância até o anteparo for maior que 17 metros? Sim, isso é verdadeiro. Nós precisamos lembrar que para que eu tenha o eco, a pessoa tem que estar numa distância mínima de 17 metros do anteparo. Né? Observe aqui. Como o som se propaga no ar com velocidade média de 340 metros por segundo e o tempo mínimo para distinguir o som emitido é de 0,1 segundo, a distância mínima é de 17 metros. Como assim? Velocidade igual a ΔS sobre ΔT. Substitui os valores, 340 igual a ΔS dividido por 0,05, que é metade de 0,1. Fazendo um cálculo matemático, eu chego então que ΔS é igual a 17 metros. Então, a distância mínima é de 17 metros. Beleza, gente? E agora o exercício 14 da página 23. Complete as frases com as palavras do quadro. Intensidade, timbre, eco, frequência e reverberação. A faixa de frequência audível para o ser humano vai de 20 a 20 mil Hz. Letra B. Para aumentar a intensidade de um som, podemos nos aproximar da fonte de som ou aumentar o volume. A distância mínima entre a fonte do anteparo para que o ser humano escute o som no ar é de 17 metros. A reverberação não acontece em ambientes pequenos.
E a letra E, o timbre é definido pelo formato de sua onda sonora e permite a diferenciação dos sons. Tranquilo, gente? Então, só lembrando, eco, só consigo perceber se a pessoa estiver a uma distância igual ou superior a 17 metros. Beleza? Mas aí você pergunta, professor, mas dentro de uma casa grande, mas que não tenham 17 metros de distância até onde paro, se eu grito, eu escuto, vamos dizer assim, a minha voz novamente. Isso não é eco, isso é reverberação. Belezinha? Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.